Turminha, muito bom dia. Bora fazer o nosso estudo aqui do mercado americano. Hoje eu vou deixar tudo num vídeo só, tá? Pra facilitar a vida de todo mundo e a minha também. Bora começar com o Nasdaq aqui. Antes, não se esqueça aí já deixando aquele like, né? Que a gente vai sempre pedindo, que ajuda demais o canal. E faz com que os vídeos cheguem para mais pessoas. Vamos lá então. O que a gente tem aqui, ó? Nós temos aqui a abertura do mercado asiático, né? Ontem à noite, aqui, ó, nesse movimento aqui. E aí, o que ele faz? Ó, ele vai buscar liquidez lá embaixo e depois na abertura de Londres, ele cria essa zona de liquidez aqui e começa a subir. O que a gente vai ficar esperto aqui, tá? A gente tem que ficar esperto por uma possível correção. A gente já viu aqui que ele perdeu esse nível aqui, tá? Então, ele perdendo esse nível, a gente pode considerar, né? Deu essa vendinha top ontem aqui, uma galera que pegou, eu peguei esse trechinho aqui, tá? Acabei pegando esse pedacinho aqui. Antes logo na abertura, quando ele fez o sweep aqui em cima. Deu ali 400 e poucos dólares. Eu comentei ontem. Então, o que a gente tem que estar esperto aqui agora? Uma possível movimentação para ver como que ele vai reagir nessas zonas aqui de cima, tá? O cenário aqui, ele pegou liquidez, ó, ele deixou esse fundo duplo e gerou um novo fundo duplo aqui, tá? E deixando essa região aqui. E agora ele tá, ó, exatamente nessa zona. A gente ainda pode ter o risco dele ter vindo pegar liquidez aqui e daqui ele já descer, tá? Para testar lá embaixo. Mas a melhor dos cenários é que espere ele chegar nesses pontos de extremidades para a gente ver se consegue pegar aí pelo menos um pullback até aqui, tá? Aqui eu ficaria esperto para comprar porque ele ainda tá num ponto caro, tá? Ainda mais ele perdendo 2 níveis aqui já, então eu esperaria por uma correção melhor até aqui, então por isso que eu tô olhando pro lado vendedor, tá? Então fiquem espertos em relação a isso, beleza? Em relação ao S&P, ele tá numa zona ele tá numa zona muito, digamos assim, ele ainda tá nessa caixa, nesse caixote, estão vendo, ó? Então a gente tem praticamente o mesmo cenário, né? Ele tá fazendo a gente não tem como saber se isso aqui é uma acumulação, uma reacumulação, uma distribuição, tá? Tem que ficar esperto, porque ele está montando uma região de liquidez. Então, por isso mesmo, esperar ele sair desse caixote para tentar esperar por alguma oportunidade aí. Aqui nós temos isso aqui, tá? Essas regiões aqui, ó, que eu ficaria esperto. Essa regiãozinha aqui no topo. Desculpa um pouco da voz fanha, tá, galera? Ontem foi no show de Sepultura. Então, aqui a gente teria um ponto de se prestar atenção. E tá vendo que ele tá subindo, mitigando até essa região aqui em cima, tá? Mas de qualquer forma, vamos estar atentos aí. É o que eu falo, ele tá subindo muito, tem que ficar esperto com qualquer venda, mas a gente tem observado que depois desses ralizões assim, ele tende a dar uma corrigida nos dias seguintes, mesmo que seja uma corrigida pequena, mas ele tende a dar uma realizada. Então, fiquem espertos aí por compras, porque aqui está muito caro. Então é aquela história, se você não está confortável para vender, tem gente que não fica. Então você espera ele retrair lá para os níveis de baixo, para estar esperando por alguma oportunidade de entrar a favor do movimento, beleza? Vamos falar agora do Dow Jones. Dow Jones está daquele jeito,
a gente tem essa zona aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente tem essa zona aqui para prestar atenção, tá? É onde o preço pode ir. E aqui é o seguinte, ó. Perceba que a gente tem aqui, ó. Deixa eu só botar aqui. Uma baita zona de liquidez. E ele tá vindo testar o topo, tá? Então, o Dow Jones, diferente do S&P, do Nasdaq, ele pode até fazer um sweep ainda lá em cima para depois voltar a cair, tá? Então fiquem mais atentos em relação a essas regiões aqui passando o topo, certo? Eu acho que ali seria um ponto onde ele pode estar indo buscar liquidez para depois tá fazendo essa correção, né? Afinal de contas, ele também esticou bastante nos 2 dias aí. Então vamos ficar esperto em relação a isso, beleza? E para a gente finalizar o euro, aquela velha e boa correção que ele vem fazendo, né? Depois daquele trade de venda que ele deu quinta, ontem foi a mesma coisa, eu avisei ontem, inclusive, que se ele descesse daqui, ele ia buscar os níveis lá de baixo. Foi o que aconteceu, né? E acabou no pregão de ontem, dando aquela venda que a gente estava esperando. Então, agora, ele foi exatamente lá no alvo. Naquilo que eu tinha falado no pregão no estudo de ontem, e ele poderia não ter força para subir e descer daqui mesmo, e foi exatamente o que ele fez. Ele simplesmente veio capturar a liquidez e deu aquela corrigida até lá naquela região daquele fundo quadro, porque eu tinha avisado. Agora é aquela história, agora ele chegou num alvo, né? Vamos estar esperto por um sweep aqui embaixo, tá? Para quê? Para uma possível correção e ver se ele vai dar continuidade ou não. Agora ele está chegando numa região de demanda, né? Ele desceu reto. Só que aqui ainda não é um ponto para se comprar direto. Você tem que esperar uma quebra, uma inversão. Mas eu acredito que ele ainda vá romper aqui e depois ele pode voltar para dar continuidade na venda, tá? Ele está numa volta, numa correção aí, o euro, né? Desceu reto. Vamos estar esperto com essa região aqui, porque assim, ó, a gente tem agora um ponto de um order block bem forte aqui do gráfico de 1 hora. Até botar no 15 minutos. Ó. No 15 minutos a gente tem aqui o quê? Nós temos essa região aqui em cima, que é do gráfico de 1 hora. E eu tenho essa outra aqui que é mais embaixo. Tá vendo? Esse outro order block aqui. Aqui são os pontos que eu sempre falo para a turma lá no estudo, né? São os pontos alvo. Então, se ele reverter ali embaixo e der uma possibilidade de uma compra lá naquele order block validado aqui embaixo, o alvo seria aqui em cima, nesses 2 pontos aqui, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Toda e qualquer decisão no euro vai ser baseada em alguma quebra de referência. Nossa, o desenho tá horrível, mas vai ser alguma quebra de referência nessa zona aqui, beleza? Então fiquem espertos aí em relação a isso. Falou, galerinha? Então era isso. Grande abraço e até o próximo estudo.